peço vocês que estendam as suas mãos aqui, vamos orar para que o Senhor possa continuar falando ao meu coração, para que atinja o coração de cada um de vocês, e nós possamos ser edificados através da palavra dEle. Pai, nós oramos mais uma vez a Ti, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo agora encontre liberdade, ó Pai, para falar, para alcançar aquele objetivo, aquele propósito que Tu já planejaste, ó Pai, aquilo que Tu tens ministrado em meu coração, que tem gritado aqui dentro, que tem falado alto da importância dessa ministração de hoje, que possa falar, Senhor, em cada coração dos Teus filhos que tem chegado aqui nesta manhã, ó Pai, e que eles possam estar com os corações abertos e ministrados pelo Espírito Santo, não pelas palavras que vão sair da minha boca, mas por aquilo que o Teu Espírito Santo vai falar, vai proporcionar de transformação na vida de cada um de nós. Nós possamos compreender a Tua palavra, ó Pai, e não deixamos passar em branco essa oportunidade de crescermos, ó Pai, no conhecimento e na vida prática de relacionamento contigo. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Prontos para serem ministrados pelo Espírito Santo? É uma palavra importantíssima para a nossa vida espiritual. É uma palavra de divisor de águas. Quando nós aprendemos sobre isso, sobre a necessidade disso, de quão vital é para a nossa vida, tanto espiritual, familiar, profissional, para a nossa vida cotidiana. É importantíssimo isso. Isso vai trazer uma oportunidade de romper barreiras, obstáculos e ter uma vida plena, direcionada por Deus, viver tudo aquilo que Deus já planejou através de Jesus lá na cruz do Calvário para cada um de nós. O tema que nós vamos ministrar hoje é sobre perdão. E todos nós já ouvimos sobre perdão, sobre a necessidade, principalmente o cristão tem, de perdoar, de ser perdoado também. E talvez a gente não conseguiu enxergar ainda a profundidade e a necessidade do perdão. É um assunto que quanto mais a gente vai mergulhando, mais a gente vê que é complexo, que abrange tantas áreas que às vezes a gente não para pensar. Às vezes a gente, não, eu preciso perdoar, Deus manda a gente perdoar, eu preciso perdoar o meu irmão, mas vai muito além disso, dessa necessidade que realmente temos, e causa efeitos práticos na nossa vida, assim como a falta do perdão, a falta de buscar esse perdão, traz impedimentos também na nossa vida, espiritual, familiar, material, em todas as áreas, meus irmãos. E tudo isso a Bíblia fala, mas às vezes a gente não para observar os detalhes em um trecho, a gente não para ver qual a dimensão, a gente não para ver a abrangência desta questão do perdão, né? E eu convido vocês a mergulhar um pouco, porque esse assunto, como eu disse, é muito extenso, e depois que cada um de vocês tenham realmente esse desejo de ir na Bíblia e ler mais o que aqui foi falado, e buscar mais a respeito desse assunto, pois é vital. A nossa oportunidade de desfrutarmos do que Cristo ofereceu lá na cruz, começa pelo perdão. Então vejam bem a importância. Se nós não entendemos o que é perdão, a gente não consegue entender completamente o que Jesus fez por nós. E Deus, Ele perdoa. O coração dEle, o amor, que Ele é o próprio amor, é para nos perdoar. Tanto é que se nós formos lá em Gênesis, no início de tudo, a partir do momento que o homem erra, cai, automaticamente Deus já dá o perdão. Ele já tinha um plano para isso, e Ele começa a pôr em prática esse plano, através da vida de Jesus. Então veja bem, nós começamos o relacionamento com Deus, através desse grande amor perdoador. Então a partir do momento que o homem erra, complica ali tudo que Deus planejou, Ele já dá a solução, e através do perdão abençoador que Ele nos ofereceu, e depois completa através de Jesus. Então vejam a importância do perdão. Então não dá para termos uma vida cristã sem
entendermos o perdão. E não dá para a gente desfrutar de tudo que Deus deu através do momento que Ele nos perdoou. Não dá para desfrutar se a gente não entender esse perdão, sobre esse perdão. Então eu vou trazer aqui pelo menos 4 pontos essenciais para nós entendermos um pouco mais desse perdão e a necessidade que nós temos. Porque senão nós não aprendermos a ser perdoado por Deus e perdoar também, nós não vamos desfrutar do que Deus preparou para nós. Infelizmente não. E às vezes a gente vai acontecer coisas na nossa vida material, espiritual, e a gente não entende, e às vezes está justamente aí, a raiz disso tudo é o perdão. Nós precisamos entender isso, amém? Então vamos iniciar falando um pouco do perdão, e do conceito, do que é perdão, o que a Bíblia diz sobre o perdão, né? Que tipo de perdão que a Bíblia nos oferece, que nós precisamos realmente fazer o uso disso, né? Nós temos o significado da palavra perdão, acredito que todos sabem, mas como nós temos aprendido, o óbvio é preciso ser dito, né? Então o perdão, para que serve o perdão? Quando nós oferecemos o perdão, quando nós somos perdoados, o que serve esse perdão? O que é isso, né? Não serve para absolver de alguma culpa, serve para que nós possamos deixar de guardar rancor, eliminar o rancor de nossas vidas, restaurar relacionamento, nos libertar, porque o perdão, a falta de perdão também nos aprisiona. Então é necessário que nós entendamos o que é o perdão, para que nós possamos entender o que Deus está fazendo conosco quando Ele resolve nos perdoar, né? E temos 2 tipos de perdão: o perdão vertical e o perdão horizontal, né? E eu, quando estava estudando aqui, eu resolvi chamar o perdão tem que ser em forma de cruz, né? É vertical e horizontal. Se ele for só na vertical, não vai funcionar da maneira que Deus planejou. Se ele for só na horizontal, também não vai funcionar. Então é necessário que o perdão tenha essa forma, vertical e horizontal. Vertical, que é o nosso perdão de Deus. Quando Deus nos perdoa, quando nós recebemos este perdão, e nós precisamos perceber claramente que Ele nos perdoou. Se nós tivermos dúvida, nós não vamos ser aquilo que Ele já falou que nós somos como filhos. Nós precisamos, senão nós vamos ficar amarrados, e a nossa vida fica travada. Se nós formos observar, nós no dia a dia, nós recebemos testemunhos disso, o que o perdão faz, e também o que a falta dele faz com a vida do cristão, com a vida do ser humano, né? Então, primeiro, perdão a Deus. Convido vocês a meditar aqui primeiro em Efésios, o perdão de Deus que nós recebemos, né? Efésios 1:7, sempre na linguagem NVT, somente vai ter um versículo que eu vou pedir na NAA, quando chegar a hora eu falo, tá bom? Então sempre na versão NVT, Efésios 1:7, veja bem, o que nós temos lá em Efésios 1:7, Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados, amém? Olha só, aqui fala claramente, que com a graça, aquele presente que nós recebemos, né, através do sangue derramado do seu Filho, Ele perdoou os nossos pecados. Então, Ele perdoou, só que às vezes a gente não entende isso, e aí não desfruta desse perdão que Deus já nos deu. Então nós precisamos entender que Ele já nos perdoou, a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou sangue, ressuscitou, triunfou sobre a morte, esse perdão foi nos dado, mas às vezes a gente não consegue alcançar, como aquela ilustração que o pastor Léo fez aqui, que já virou clássico no nosso meio. Então a pastora Margarete veio, deixou aqui os chocolates dela, aqui no altar, e falou, bom, esse chocolate é para vocês, e aí a gente não toma posse, a gente não vem buscar. Da mesma forma, o perdão que Deus nos deu, Ele já nos garantiu,
Ele já nos deu. Então cabe a nós desfrutar desse perdão, fazer valer esse perdão em nossas vidas. O perdão já existe. Então quando nós começamos a entender isso, é o primeiro passo, e aí a gente entende quem nós somos em Cristo. Pois se nós não entendemos o perdão, como que nós vamos saber quem nós somos em Cristo? Tudo que Ele fez. Então se eu não consigo entender e me sentir perdoado, eu não vou me colocar verdadeiramente no lugar de filho amado, no lugar daquele que foi restaurado, que a vida foi restaurada através de Cristo Jesus. E aí eu não desfruto, eu não vou ter o entendimento. Não, agora eu posso, porque Deus já resolveu a minha questão. Eu sou fraco, falho, mas Ele já resolveu a minha questão, Ele me perdoou, e Ele mesmo que vai me ajudar a vencer essas fraquezas, ser transformado, essa mudança que o Evangelho, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo traz em nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. E 1 João 1:9 também diz qual é a maneira que nós precisamos tomar posse desse perdão, o que nós precisamos fazer para tomar posse desse perdão que já nos foi dado, né? Diz o seguinte, lá em 1 João 1:9: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então Ele não só, quando nós confessamos, entregamos a Ele e pedimos a ajuda dEle para deixar essas práticas, para vencer isso, nós somos sim perdoados, e Ele purifica de toda a injustiça. Então aquele pecado que nos tornou injusto, através de Cristo, nós nos tornamos justos juntamente com Ele. Então a partir do momento que eu sou justo, aí sim eu me coloco naquele lugar, eu me reconheço como justo, não por mim, porque senão jamais, mas por Cristo. E Deus vai nos olhar através de Cristo, porque nós estávamos separados desse relacionamento com Deus, e a partir do momento que Cristo cumpriu a obra redentora, nós voltamos a isso. Então nós precisamos entender que isso vai nos purificar. Eu não consigo, eu sou falho. Jesus nos garantiu e deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa. Consigo sim. Vai ser uma tarefa fácil? Não, mas é possível sim. Eu vou vencendo todos os dias. Eu preciso fazer uso disso e lembrar que Ele me purifica e que Ele me dá condição de vencer os pecados, de vencer o dia a dia, os meus traumas, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Ele sim vai dar condição de vencer isso. Então eu preciso entender isso e saber que o perdão de Deus me dá acesso a tudo isso. E depois nós temos o segundo tipo de perdão, o na horizontal, né? Que é o perdão entre nós, entre os seres humanos, que tanto fere, que tanto é ferido, que tanto se machuca, que tão frágil é nós como seres humanos, e às vezes queremos nos mostrar como fortes, mas não somos. Nos tornamos fortes em Cristo, né? O apóstolo Paulo nos ensina perfeitamente isso, e a partir do momento que nós entendemos que somos fortes nele, aí nós conseguimos vencer a tarefa que Ele já colocou em nossas mãos para cada dia. Então nós precisamos sim lutar, entender esse perdão, que, meus irmãos, é tão importante quanto o perdão vertical. Vai travar, não adianta nós nos sentirmos perdoados com Deus, não entendemos a necessidade do perdão horizontal entre os seres humanos. Nós não conseguiremos viver aquilo que Deus já nos ofereceu, aquilo que Deus já nos deu. Então, meus irmãos, estejam sempre com o coração aberto a perdoar. É uma tarefa fácil? Não é, principalmente quando nós somos atingidos. Talvez seja um pouco mais fácil nós perdoarmos quando a pessoa sofreu a ação por nós, que também nós precisamos também perdoar e saber receber esse perdão. O perdão não se trata de quem tem razão ou não, mesmo porque a nossa razão é falha. Não tem como nós estabelecermos um critério para perdoar pela razão. Se nós formos buscar a razão, já começamos errado.
né? Já começamos errado. Então nós precisamos entender o quão importante é. Meus irmãos, não adianta, não existe como desfrutar plenamente do perdão de Deus sem o perdão horizontal, sem receber e oferecer o perdão. E nós vamos ver mais detalhadamente quando prosseguirmos aqui. Mateus 6, 14 e 15, NVT, vocês vão ver que fala sobre isso, essa necessidade do perdão entre nós, entre os seres humanos. Diz o seguinte: se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Olha só, a necessidade. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês, né? Aqui está um pouquinho diferente do que eu anotei, mas é isso, tá bom? Então não adianta nós queremos desfrutar esse perdão de Deus, nós não perdoarmos aos nossos iguais, aos nossos irmãos, e recebermos o perdão. 14, 15. Colossenses agora 3 e 13. Que diz o seguinte: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, né? Então aqui fala devem, então é uma obrigação. Então não tem como receber o perdão, desfrutar do perdão de Deus, sem perdoar os nossos irmãos, e sem também receber esse perdão deles. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Que é um dever. Então quando a Bíblia fala de uma maneira imperativa, você deve, você tem que fazer, não adianta, não tem meio termo, não é uma opção, é uma obrigação. Então nós precisamos perdoar. Lá em Colossenses também está claro sobre isso, né? Se nós pegarmos aí uma história bem conhecida na Bíblia, né, de alguém que sofreu tremendamente pelo seu próximo, pelos seus irmãos, a história de José, né, um dos filhos de Jacó, que teve um papel muito importante na Bíblia. Ele teve que perdoar algo que foi muito grave que fizeram com eles, né? Vocês lembram que os próprios irmãos, por inveja, né, dele, resolveram dar fim nele. E aí, por discussão, no intervir, acabaram não matando, mas a ideia era essa, era eliminá-lo realmente. E aí venderam como escravos, ele foi para o Egito, e todos sabem que ele sofreu, foi preso e etc, né? E Deus foi trabalhando, ele foi passando por tudo isso, resultado do quê? Do que os irmãos fizeram. Mas eu acredito que tudo tem um propósito quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. E ele estava cumprindo o propósito dele, passando por tudo aquilo até chegar na condição de governador do Egito. O segundo, após Faraó, vinha ele em autoridade. Então vocês conhecem a história, que depois teve fome, os irmãos vão lá comprar comida, e ele reconhece os irmãos não reconhecem, e tal, e até que chega o momento que ele tem que liberar o perdão aos irmãos dele. Será que foi fácil? É difícil, meus irmãos, mas José estava na direção. José já sabia o propósito, ele já tinha entendido que tudo aquilo que ele passou foi para levar aquele momento que ele estava ali como autoridade lá no Egito, e pôde abençoar o povo escolhido de Deus, que estava passando fome lá. E ali era o início ali do povo de Deus, aquela família ali que depois foi embora para o Egito, em torno de 70, foi abençoado através de tudo aquilo que aconteceu. E José libera o perdão, e todos eles choram, os irmãos se arrependem, e começam a viver o novo a partir daí. Aqueles que estavam vivendo fome, dificuldades, opressão, e não entendiam nada, recebem o perdão ali e começam a viver o novo. Uma vida com fartura, uma vida agora alinhada também com o propósito de Deus, que Deus já tinha planejado tudo isso,
Então, é um exemplo aí do perdão horizontal, o perdão entre nós, seres humanos, que é tão importante, como eu já disse, como o perdão de Deus. Vamos prosseguir adiante. Agora nós entramos aqui numa questão, num segundo ponto, que é a natureza do perdão. Amém? Nós precisamos entender também. Os irmãos estão aí compreendendo? Amém? Eu não consigo ministrar se não for de uma maneira didática. Então, se não estiverem compreendendo, podem se manifestar, que a gente volta a repetir. Amém? É importante nós entendermos exatamente o que a palavra do Senhor nos orienta a fazer. Tentar transferir aqui para a parte prática, para que sim, faça sentido e tenha resultado em nossas vidas. Amém? Então, a natureza do perdão. Então, temos aqui alguns pontos que é importante nós... O perdão é assim. Então, a partir do momento que nós perdoamos, reconciliarmos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns pontos, que embora eu acredito também, né, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de aplicar para não fazer da forma errada. A gente entende aqui que a partir do momento que eu perdoo uma pessoa que fez algo, como nós já ouvimos muitas vezes, eu não preciso agora viver ali convivendo diretamente com aquela pessoa e tal. Que é uma verdade sim, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão ali com esse pretexto a gente perdoa, diz que perdoou, mas mantém a distância. Essa distância pode trazer até uma discriminação contra a pessoa, a gente fazer uma acepção das pessoas com base no que ela já de repente fez conosco. Então temos que tomar muito cuidado com esta fala aí de eu perdoei, mas não preciso mais voltar ao relacionamento com ele. Então é uma linha muito tênue entre o perdão verdadeiro e esta fala aí. Então é muito complicado. Então temos que ter cuidado, temos que procurar perdoar e, se possível, sim, restaurar o que era antes, né? Porque foi exatamente o que Jesus fez. Ele restaurou o nosso acesso a Deus como era antes. Nós que temos dificuldade de entender como era e desfrutar disso, mas o objetivo é restauração. O perdão, essa reconciliação é restaurar, tá? E aí quando a gente lembra do que foi feito para nós, ou o que nós fizemos, isso vai servir como lição, como lembrete para não fazer de novo, e não como algo que vai nos ferir. Pelo menos precisa ser assim. Se você perdoou de fato, é lógico que pode levar um tempo, né? Dependendo daquilo que nós somos atingidos ou atingimos, demora às vezes um tempo para curar as feridas, mas o perdão verdadeiro traz essa restauração, essa reconciliação. Quando eu lembro lá atrás, eu paro de sofrer, porque realmente eu recebi o perdão, ou eu perdoei de fato, e aquilo não me incomoda mais, aquilo serve como uma lição, amém? Então essa reconciliação é importante. Veja o que diz lá em Coríntios 2, 5 e 18, que diz o seguinte, 2 Coríntios 5 e 18, amém? Lá está. Diz o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, nós temos que lembrar que nós somos também esses ministros da reconciliação. Então, não faz sentido eu entender essa palavra, que o objetivo também foi esse, de sermos os agentes da reconciliação, se nós não praticarmos isso na nossa vida pessoal. Então nós precisamos entender que a reconciliação, tanto é proporcionar que a pessoa se reconcilie com Deus, quanto com os demais, é papel importantíssimo daquele que teve já o seu encontro com Jesus, daquele que se tornou filho. Então nós precisamos entender esse papel da reconciliação. Esse papel é importantíssimo, a palavra é clara, né? E aí Cristo nos deixa encarregado para isso. Então nós somos responsáveis pela reconciliação, e primeiro tem que partir de nós, né? Se nós não estamos reconciliados com os nossos irmãos,
reconciliados verdadeiramente com Deus, não podemos exercer esse papel que fomos chamados, de ser agentes, sim, da reconciliação. Então é importante, meus irmãos, nós entendermos este ponto. E outro ponto aqui também, da natureza do perdão, diz respeito a perdão e a justiça, né? Que é um ponto importantíssimo. Então, como eu já até adiantei, nem sempre o perdão, aparentemente, aos olhos humanos, vai ser justo. Às vezes não, a maioria das vezes não. Como eu disse, não podemos estar frisados na razão. Perdão não pode estar atrelado à razão, senão nós não vamos nem perdoar e nem ser perdoados de acordo com o que a Bíblia nos fala. Então, nós temos que tirar isso, mas não vamos tirar da justiça. Continua atrelado à justiça, o que é justo, o que é correto. Só que essa parte não cabe a nós. Nossa parte cabe oferecer o perdão, receber o perdão, né? Ser tratado com essa questão do perdão, mas a justiça tem que entregar na mão de Deus. Não é por isso que você não vai entregar nas mãos de Deus, mesmo porque todas as nossas ações têm consequências, e às vezes vai ter. Só que nós não podemos, a partir do momento que nós fomos atingidos por alguém, e precisamos liberar o perdão, a gente não pode querer ser vingativo. Não, essa pessoa fez isso comigo, então ela precisa pagar por isso. Ela vai sofrer as consequências dos atos dela. E às vezes a gente é tentado, a maioria das vezes, a fazer isso. A gente está ferido ainda. Mas o perdão também é outra coisa que é importante. O perdão é decisão. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com emoção. Nós precisamos decidir. E a partir do momento que nós decidimos, aí começa uma jornada para nós realmente conseguirmos alcançar a plenitude desse perdão, porque vai ser difícil, vai nos machucar muitas vezes, voltar a pensar naquele ponto, levantar de novo aquele ponto que tanto nos machucou, né? Vamos remoer aquilo para oferecer o perdão de fato. Isso é inevitável, meus irmãos, vai doer, mas para trazer cura, esse sofrimento vai trazer cura para nós. Então nós temos que entender isso. Então esse perdão não está afastado da justiça, embora não está atrelado à razão, mas é Deus que tem que fazer a justiça, amém? Vamos lá em Romanos 12 e 19, não podemos ser vingativos quando uma pessoa ou reconhece o perdão, ou nós mesmos precisamos liberar o perdão, ainda que a pessoa de repente não reconheça. Se eu fui ferido, eu posso sim fazer a minha parte de liberar o perdão para essa pessoa. Em Romanos 12 e 19, essa palavra também nos mostra quão importante é nós deixarmos estas questões nas mãos de Deus, né? Amém? Diz o seguinte, 12 e 19, Romanos: amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem a Escritura: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Amém? Então por que eu vou me preocupar em de repente querer fazer justiça de acordo com a minha ótica humana? Fazer justiça segundo o meu conhecimento ou a minha maneira de enxergar aquele problema que é limitada, que é falha, que é humana. Eu vou errar. Então não se preocupem se a pessoa de repente continua fazendo aquilo ou não, você ou com outra pessoa. Não se preocupe se a pessoa tem que pagar ou não, porque muitas vezes nós vamos perdoar a pessoa e a pessoa não vai entender isso e não vai receber esse perdão. Vai acontecer isso também. A pessoa não vai entender quão importante também é ela receber esse perdão e aproveitar esse momento e desfrutar do perdão de Deus também. Muitas vezes não vai, mas nós que fomos feridos, precisamos fazer isso para o nosso próprio bem. Liberar o perdão para essa pessoa e deixar nas mãos do Senhor. Porque as consequências vão surgir na vida dela e é Deus que vai tratar disso. A justiça de Deus, que não falha, vai tratar disso. O que eu preciso é fazer a minha parte,
tanto liberar o perdão para aquela pessoa, para que ela possa também receber o perdão de Deus, aí fica aberto como que ela vai receber esse perdão, como ela vai fazer uso, mas principalmente para mim. Eu preciso estar livre disso, eu preciso liberar verdadeiramente e viver isso, deixar realmente essa parte de justiça ou vingança, se for o caso, nas mãos do Senhor. Amém? E aí tem outro ponto também, que é a restauração do relacionamento, como eu já adiantei aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é porque eu perdoei aquela pessoa fez algo que me machucou, que eu vou tirar aquela pessoa da minha vida. Mesmo porque, às vezes dá para fazer isso com uma pessoa que está relativamente longe de nós. Alguém do trabalho, alguém que você conheceu na escola, alguém que é seu vizinho. Tem uma distância razoável, talvez dê para fazer isso. Mas e dos nossos familiares, ou mais próximo ainda, porque familiares é mais abrangente, né? Entra primo, tio, ou da nossa família, que vive no mesmo teto. Isso é possível? Não é, por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, essa questão de, eu perdoei, mas eu não sou obrigado a viver de novo da forma que eu vivia com a pessoa. Porque vai chegar um momento que essa verdade aí não vai poder ser aplicada. Na sua família, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, nos seus irmãos, não dá para ser aplicado. O relacionamento precisa voltar. O relacionamento precisa ser restaurado. Porque a família também é algo que Deus ofereceu para nós, é que Deus criou, instituiu. E nós precisamos viver também o que Deus planejou para a família. E sem o perdão ali dentro da sua casa, você não consegue isso. Não tem como. Então veja bem, a partir do momento que há sim a possibilidade de viver ali à distância da pessoa, também há momentos que isso não é possível. Então nós precisamos sim restaurar muitas vezes o relacionamento. E o relacionamento entre os cônjuges também. Se não restaurar, não adianta falar que perdoou, mas não vai viver mais da maneira que precisava viver, da maneira próxima. Acabou, não faz sentido o casamento. A forma, uma só carne, como que você não vai perdoar a sua própria carne? Você não está liberando perdão nem para si mesmo. Então, é bom a gente entender isso, que embora, e isso é muito divulgado, há essa fala aí que, eu perdoei, mas não preciso mais conviver com a pessoa. Não é totalmente a verdade, porque nós precisamos sim, algumas pessoas precisamos restaurar o relacionamento, e começa através do perdão verdadeiro, oferecido e recebido. Amém? Estão compreendendo, meus irmãos? Amém? Então vamos lá. Então nós precisamos restaurar o relacionamento. Veja o que diz em Mateus 18 e 15. Mateus 18 e 15 vai falar a respeito disso, a respeito da necessidade de restaurar. Então nós temos que ter sabedoria na hora de procurar este perdão, de ser perdoado ou de liberar o perdão, de restaurar ali a situação, né? Nós precisamos ter muita sabedoria, muita cautela e direção também do Espírito Santo. Diz o seguinte: se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então, isso é uma forma abrangente, não só, como eu frisei aqui, familiar, que não tem como deixar de reconciliar, mas com o nosso irmão. Então, isso tem que ser algo realmente, chegar para fazer isso desarmado, com a guarda baixa, em amor, em particular, sem exposição, sem querer que ele compre a sua verdade, que você dê oportunidade para a verdade de Deus ali ser imperiosa ali naquele momento, para que o Espírito Santo toque tanto um quanto o outro, e ali você vai conseguir recuperar o quê? Recuperar esse relacionamento, esse contato com o seu irmão, que, como eu disse, é importante para ter uma vida com Deus, é importante ter com o seu irmão também. Amém? Outra coisa, a liberação do coração, que tanto nos aprisiona, que quão importante é esse momento de cura. O perdão passa pelo momento de cura, e como eu mencionei, esse momento de cura às vezes é doloroso, porque a gente tem que trazer à tona tudo aquilo, tem que trazer à tona
tudo o que nos machucou, o que nos feriu, para que nós possamos ser verdadeiramente curados. A ferida precisa ser limpa, precisa ser aberta, para receber verdadeiramente a cura. Amém? Então, diz o seguinte, Efésios 4, 31 e 32, vai falar sobre libertar, tirar isso do nosso coração. Porque, às vezes a gente foi ferido e acha que a pessoa precisa pedir perdão para receber o perdão de Deus também, mas nós estamos presos a isso, e muitas vezes a gente fica olhando para aquela pessoa que nos machucou, e falando, ela precisa me perdoar, será que ela não percebe, que ela precisa me perdoar? E eu, estou preso a isso, estou de repente esperando esse perdão, que não se refere nem a mim, se refere a outra pessoa, estou esperando que essa pessoa venha me pedir perdão, e não se trata disso, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Perdão não se trata disso, de esperar a pessoa que errou vir até você. Ame aquela pessoa, que também amar é decisão, assim como o perdão. Ame aquela pessoa de maneira tal que você a perdoa e libera do seu coração essa pessoa. Precisamos tirar essa pessoa do nosso coração, pois estamos atrelados a ela, e estamos também presos à falta de perdão da mesma forma. E de novo, não adianta. Aí o perdão de Deus não vai ter a eficácia sobre nossas vidas, porque uma coisa depende da outra, é o perdão vertical e horizontal. Então se a gente fica preso àquela situação que tanto nos machucou, nós estamos também deixando de desfrutar do perdão de Deus, e aí nós não conseguimos viver tudo aquilo que Ele preparou. E nós temos ouvido testemunhos, meus irmãos, a grande verdade, a partir do momento que a pessoa libera o perdão para alguém que machucou, a vida dela começa a ter um novo sentido, começa a acontecer coisas que estavam ali enroscadas, travadas, e começam a ser solucionadas, começa a acontecer coisas diferentes. Por quê? Porque tirou aquele aperto do peito, aquela amargura do peito, porque uma das coisas que a falta de perdão traz é amargura, constrói ali e começa a crescer uma raiz de amargura, e aí você vira uma pessoa amarga, e às vezes não está nem relacionando a amargura que você vive no dia a dia com aquele fato que aconteceu. Aquele fato está lá, prendendo a sua vida, impedindo que você desfrute de uma vida plena, que Deus já preparou, porque está preso a uma raiz de amargura, que foi ali que brotou, e que foi alimentada por essa falta de perdão, alimentada por esperar que a pessoa venha a te pedir o perdão, por esperar que a pessoa reconheça o erro, e muitas vezes não vai ter tempo da pessoa reconhecer o erro, e você ficou preso ali àquela situação, porque você não conseguiu liberar o perdão está aqui, ó, em você, em mim. Então eu tenho que perdoar e já liberar esse perdão o mais rápido possível, pois a palavra do Senhor também fala, que quando você for entregar uma oferta ao Senhor, se você tiver algo contra o seu irmão, outra vez vem a importância do relacionamento horizontal, a importância de entender que o meu relacionamento com o meu irmão interfere no meu culto a Deus, interfere naquilo que eu vou oferecer para Deus, interfere sim muito. Então, o que a palavra do Senhor nos fala? Deixa lá sua oferta no altar, vai o mais rápido possível, se conserta com o seu irmão, se reconcilia com ele, então oferece a oferta, que aí sim, Deus irá receber a sua oferta. E muitas vezes nós estamos oferecendo a Deus nosso tempo, nossos bens, nossas finanças, nosso trabalho na casa do Senhor, e às vezes está sendo em vão, porque há uma falta de perdão que nos aprisiona, que nos incomoda, e às vezes deixa de ser eficaz o que nós estamos oferecendo, que nós estamos rendendo a Ele. Então às vezes a gente faz com boas intenções sim, querendo realmente oferecer a Deus, porque já entendeu quem é Deus, e às vezes a nossa oferta não está chegando como cheiro suave ao trono da graça. Então nós precisamos entender, meus irmãos, esses pontos, e procurar mergulhar e exercitar isso no dia a dia. Então, essa liberação de perdão, essa liberação daquilo que me aprisiona também, ainda que eu não seja culpado disso, é importante. Nós temos que buscar. Eu li já em Efésios? Não, né? Li já? Vamos ler de novo então.
Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Então nós temos que nos livrar disso tudo, meus irmãos. Tirar do nosso coração, isso é decisão. Como eu disse, nunca é fácil, mas nós temos que decidir isso. Porque quem vai nos proporcionar a condição de fazer isso, quem vai nos fazer conseguir esse feito, é o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que já está aqui pronto, esperando que nós olhemos para Ele e pedimos a ajuda dEle. Ele vai nos ajudar e nós vamos conseguindo vencer tudo isso. Então nós precisamos decidir ser libertos, deixar todas essas tralhas para trás, deixar todo esse lixo que às vezes a gente vai carregando, indo para o lugar certo, levando uma bagagem que não tem nada a ver com aquilo. Então nós não vamos poder entrar com aquela bagagem naquele lugar. Não podemos entrar carregando lixo, carregando coisas prejudiciais a nós e aos outros. Então nós temos que deixar essa bagagem, temos que realmente ser libertos nessa questão do perdão. Precisamos de liberdade. E outra coisa muito importante também, nesse terceiro ponto aqui, é o reflexo do caráter de Deus em nós, que é outra necessidade que nós temos. Nós sabemos que a partir do momento que nós decidimos a nos tornar discípulos de Jesus, é nossa obrigação trilhar o nosso caminho, batalhar para ficar mais parecido com Ele, como verdadeiros discípulos que agora somos. Então, se nós somos discípulos, nós temos que refletir o que Jesus fazia através de nossas vidas. Nós temos que ser parecidos com Jesus. E se o perdão faz parte do caráter de Deus, assim como do caráter de Jesus, que é o Filho, que é Deus também, nós precisamos refletir isso, né? Vejam lá, em Lucas 6:36, que fala a respeito dessa necessidade, né, de ser igual, de refletir esse caráter de Deus. Então nós precisamos agir como Ele, em todos os momentos. Então esse perdão, nós precisamos agir perdoando como Deus faz conosco. Não é por merecimento, não é porque eu sou bom, não é porque eu entendi, não é porque eu parei de fazer, não é porque eu consertei meu erro, porque muitas vezes não vai dar para consertar, às vezes sim, mas às vezes não vai dar para consertar. Nós precisamos viver dessa forma. Lucas 6:36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, é focado essa necessidade. Não foi eu que atingi meu irmão, ele que me atingiu. Mas e daí? Eu preciso exercer essa misericórdia. Eu preciso ser misericordioso com meu irmão. Sim, é necessário. Então eu preciso entender que eu preciso ser misericordioso como Deus fez. E embora a pessoa às vezes está praticando algumas coisas que teoricamente não merece esse perdão, eu preciso perdoar, eu preciso oferecer, eu preciso ter misericórdia dela. Porque senão também eu não estou apto a desfrutar da misericórdia que Deus teve para com cada um de nós. Nós não vamos ter condições de desfrutar disso. Então, nós precisamos ser misericordiosos, porque nós vamos estar refletindo sim o caráter de Deus. Amém? E o quarto e último ponto, já caminhando aí para encerramento, nós temos alguns benefícios, né, como nós já vimos, de perdoar, e temos os malefícios, que nós vamos procurar frisar aqui um pouco esses malefícios, né, para a gente entender quão importante é a gente liberar o perdão para não sofrer tudo isso, né? Mateus 5, 23 e 24, que é justamente o que eu já adiantei aqui, que fala a respeito dessa oferta, né? Diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a oferta ali no altar, vá, reconcilie com a pessoa e então volte a apresentar a sua oferta. Amém? Então, esse é um ponto muito importante que eu já citei, já adiantei. Então nós temos que saber reconhecer isso e voltar atrás e consertar o mais rápido possível. Então não é só, às vezes a gente dá a impressão que quando na igreja, quando eu for adorar, eu tenho que ir lá e me reconciliar com meu irmão. Não, é o mais rápido possível.
é lá no seu trabalho, na sua casa. Procure construir a oportunidade para se consertar, né? Porque senão, meus irmãos, nós vamos ter prejuízo se não restaurarmos o mais rápido possível esse relacionamento. E aí vem as raízes de amargura, que eu já falei aqui, vai construindo algo que vai nos impedir o nosso relacionamento com Deus. Lá em Hebreus 12 e 15, veja o que está escrito. Nós não podemos nem nos privar e nem privar aos outros, né, de desfrutar aquilo que Deus preparou. Então lá, Hebreus 12 e 15 diz o seguinte. Conseguiu? Hebreus 12 e 15. Senão eu leio aqui mesmo que eu tenho aqui. É isso aí. Vamos lá. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês, olha aí. Então cuidado é mútuo. Cuide uns dos outros. Eu tenho que cuidar do meu irmão tem que cuidar de mim, eu tenho que me cuidar, ele também tem que se cuidar, né? Para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Olha só, esse presente. Então, a gente pode deixar de desfrutar desse presente que Deus nos deu através de Jesus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Então, contamina, meus irmãos. E a partir do momento que nós somos contaminados, a gente tem que limpar. A gente tem que, como eu disse, limpar essa ferida, tirar essa contaminação. Nós precisamos nos purificar disso, né? Então é necessário, meus irmãos, que nós façamos isso, porque senão é o outro ponto aqui que nós vamos falar agora, que é o bloqueio do perdão de Deus. Como eu disse, o perdão vertical está ligado ao horizontal. E aí, a partir do momento que nós não liberamos o perdão, não desfrutamos do perdão horizontal, bloqueia o perdão vertical. Bloqueia, meus irmãos. A partir do momento que bloqueou, não recebe um pouquinho de perdão. Não tem como. O perdão de Deus tem que ser completo. Deus não faz coisas pela metade. Então, se bloqueou, eu não desfrutei do perdão nenhum. Então, qual a conclusão que eu chego? Está ligado diretamente com a minha salvação, o perdão. Assim como Ele nos perdoou, eu preciso perdoar, preciso do perdão dele, que Ele já me perdoou, eu preciso perdoar aqui, preciso desfrutar desse perdão daqui, preciso ser perdoado, preciso buscar essa possibilidade de ser perdoado. Porque às vezes fala, mas se a pessoa não me perdoar, não interessa, você fez a sua parte. Você foi lá buscar o perdão, você foi lá se aproximar da pessoa, ainda que ela que tenha algo contra você, se aproxime, tenta mostrar que ela é importante para você, que você a ama, que você decidiu amar, que você decidiu deixar tudo que ficou entre vocês para trás, para poder desfrutar do que Deus preparou, porque senão será bloqueado. Então tem que dar oportunidade. Se a pessoa não levou em conta aquilo que você fez, aquele ato de humildade, de procurar, de tentar resolver a situação, aí você passou a bola, aí não cabe a você, cabe a ela. Você fez a sua parte, você deu a ela a chance também de fazer o mesmo, de se reconciliar com você e com Deus. Viva isso, procure se reconciliar com aquela pessoa, ainda que ela tenha feito mal. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos sim, é necessidade, dá oportunidade para ela se consertar com você. Você tem que entender isso e praticar, e aí nós não sofreremos esse bloqueio do perdão de Deus. A Bíblia fala que é bloqueados, seremos impedidos de receber o perdão de Deus, e a Bíblia é clara quanto a isso. Vamos seguindo aqui, 1 Pedro 3:7, que fala do relacionamento ali próximo, mas cabe também a mesma importância que é dado a esse relacionamento humano. O relacionamento humano é saudável, precisa ter comunhão. A igreja primitiva mostra isso lá em Atos 2, nos últimos capítulos lá, nos últimos versículos. Está claro como que deve ser a comunhão entre a igreja. Nós acreditamos que somos o corpo de Cristo? Amém, irmãos? Nós acreditamos, não acreditamos? Amém? Então nós temos que viver como tal. Então nós precisamos entender que eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, mas meu irmão também é. Então como que vai viver? Que harmonia, que sincronismo vai ter o corpo para cumprir o propósito de Deus, que o objetivo do corpo de Cristo não é outro, senão fazer a vontade de Cristo, que foi posto como a cabeça da igreja.
Ele é a cabeça, então é a cabeça que comanda. Então nós precisamos estar alinhados para realmente receber aqui o comando da cabeça e executar. Então se eu não faço isso, eu não vou estar, um pé vai estar indo para um lado, o outro querendo ir para o outro, porque não está alinhado, está bloqueado o acesso, não está recebendo ali o comando de Jesus, que é a cabeça. Então eu preciso tirar esse bloqueio. 1 Pedro 3:7, vamos ver o que diz lá, que se trata do relacionamento conjugal, mas é relacionamento interpessoal também. Vamos lá. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivas no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Olha só, senão não adianta eu orar, jejuar, estar ali prostrado aos pés do Senhor, se eu não entender isso, que o relacionamento ali, conjugal, por exemplo, a Bíblia vai mostrar que nós não temos tempo, meus irmãos, não é só com o cônjuge, não, com a esposa, é o relacionamento com pessoas, cabe ser medido com a mesma régua. Então nós precisamos, para evitar que sejam bloqueados, né? Então precisamos verdadeiramente, né, evitar que as nossas orações sejam bloqueadas. Então relacionamento com a esposa é mais frágil. Às vezes aquilo que é normal para a gente, para o homem, a gente toma umas bordoadas aí, tem casca grossa, beleza, mas para a mulher vai trazer um estrago maior. Então nós precisamos ter isso. Da mesma forma, outras pessoas, que às vezes a gente não sabe, a dor que dói mais, qual que é? Qual que é a maior dor? É a que nos atinge. A minha dor vai ser sempre maior que a do outro, porque eu não estou sentindo exatamente o que o outro está sentindo. Então eu tenho que ter cuidado e pensar nisso. Bom, se na pessoa doeu, quem sou eu para falar que não? De repente em mim não doeria tanto. Mas eu tenho que reconhecer que às vezes a pessoa tem uma certa fragilidade naquilo que eu atingi. E precisamos sim, porque senão nossas orações serão impedidas da mesma forma que é com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Então nós precisamos sim, porque senão seremos verdadeiramente bloqueados. Agora vamos para um trecho aí que talvez seja um trecho principal ali da questão do perdão, né, que dele pode desmembrar aí ou ir para os outros pontos aí que a Bíblia nos fala, né. Eu gostaria de ler Mateus 18, 25 ao 35, já para nós irmos caminhando para o final. Mateus 18, 25 ao 35. E sobre o assunto aqui que eu li em 1 Pedro 3,7, o último lido, que se trata das esposas, se você continuar lendo ali, os seguintes, vai falar do relacionamento geral. Aliás, as cartas aí de Pedro fala muito de relacionamento, de conduta humana, de como nós devemos proceder no tratamento geral, no dia a dia, maneiras práticas ali, de nós convivermos com as pessoas, familiares, todas as pessoas, ali vai estar nos dando orientações importantes. Então leiam aí a primeira, a segunda epístola de Pedro, que tem grandes lições. Em Mateus 18, 25 ao 35. Vamos lá. Uma vez que o homem não tinha como pagar, olha só, não tínhamos como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Então acho que todos conhecem essa parábola, né? Daquela pessoa que devia lá para o rei, uma grande quantidade. Vamos lá então. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Olha só. Então é bom frisar que às vezes a gente não compreende exatamente o que quer dizer isso, quando fala lá da quantidade, o que a pessoa devia ao seu Senhor. Era uma quantia, meus irmãos, que não dá para pagar. Digamos que uma pessoa como nós, que temos os recursos aí escassos, se nós devêssemos 3 bilhões para alguém, essas palavras aí adiantaria? Nós teríamos condições de falar, não, tenha paciência que eu já vou pagar? É algo que é chovendo molhado, é algo que a gente fala ali só para
não falar que não disse nada em nossa defesa. Então era uma dívida muito grande. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Vamos seguir. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, estava na presença do Senhor dele. E aqui, meus irmãos, é uma parábola espiritual. Então, imagine você na presença de Deus, com uma dívida que não tinha como pagar. E de repente, ele fala, não, pode ir, você está livre dessa dívida, está perdoado. Você sai e aí você encontra. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia com moedas de prata. Então era uma dívida pequena, né? E ele podia sim perdoar a partir do momento que ele recebeu o perdão de uma grande dívida. Então ele lhe devia moedas de prata, agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Olha só, será que de repente nós não estamos agindo desta forma? Nós entendemos que nós recebemos o perdão de Jesus, que nós jamais poderemos pagar essa dívida, recebemos ela, entendemos isso, que fomos perdoados, e aí na hora que chega o momento de nós oferecermos esse mesmo perdão, nós não conseguimos. Nós agimos de uma maneira totalmente egoísta, totalmente agressiva, prejudicial, à pessoa que deve tão pouco para a gente, comparado ao que nós devíamos. E na maioria das vezes a gente age dessa forma. Então, continuando, o servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Seguindo, o credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Seguindo, quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e contaram tudo que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Olha só, que ele pediu esse perdão, a importância de reconhecer e pedir esse perdão a Deus. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Seguinte, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. O último. Assim também, olha só a conclusão, assim também meu Pai Celestial fará com você, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Pare para pensar nisso, meus irmãos. Olha só, Deus ofereceu o perdão dele, havia perdoado, assim como nós recebemos o perdão, Deus ofereceu esse perdão a nós fomos perdoados, e aí nós nos deparamos com a situação de que nós não conseguimos perdoar nosso irmão. Olha só, aí os irmãos daquele que não foi perdoado se compadeceram, e muitas vezes nós vamos orar por pessoas que estão ali sem receber o perdão, nós vamos orar por elas e vai chegar ao trono, como foi aqui, alguém intercedeu por aquela pessoa que não tinha sido perdoado, intercedeu ao Senhor dele, e aí o que Deus fez? É assim, então ele é perdoado e não consegue perdoar, aí a coisa começa a mudar de figura. Aquele Deus bondoso que nos oferece perdão, é aquele Deus justo, e aí fala o que aconteceu com o Senhor? Ele irou-se. Então veja bem, o que está reservado para aqueles que não fazem uso do que Cristo fez na cruz, que não receberam Jesus como Salvador, como Redentor, que morreu, que derramou seu sangue para nos perdoar de todo pecado. A partir do momento que nós reconhecemos isso, aí há uma esperança, aí eu vou ser salvo da ira, aí eu consigo ser salvo da ira de Deus. Então, eu tenho esse acesso, como eu disse, mas saber disso não basta, se eu não perdoar o meu irmão, porque aí, no último versículo ali, diz o que Deus vai fazer. Ele irou e lançou aquele que não perdoou seu irmão na prisão, para ser torturado
Em algumas versões fala do carrasco, do verdugo, vai ser torturado, vejam só. Então, é realmente o que vai acontecer naquele dia, no sofrimento eterno. Aquele que não desfrutar do perdão de Deus, não desfrutar da vida eterna com Cristo, vai sofrer o tormento eterno. E olha só, e o perdão entre os nossos irmãos está em condição inegociável para isso. Então, será que nós já paramos para pensar desta forma? Que, embora eu reconheça o perdão de Deus e tal, se eu não perdoar e não receber perdão, não proporcionar essa atmosfera de perdão no relacionamento diário, eu não posso desfrutar desse perdão? E aí eu vou viver atormentado por esse perdão. Como eu disse, o perdão nos aprisiona o nosso coração. Eu vou viver constantemente atormentado por esse perdão. E depois lá no final, imagine eu não receber, não desfrutar daquele perdão que me foi oferecido, eu deixei passar, por conta de que eu não tomei a decisão, veja bem, decisão de perdoar meu irmão, e de liberar perdão àquele que me ofendeu, e de perdoá-lo, e de proporcionar a oportunidade sequer de perdoar, ou de ser perdoado. Aí não haverá mais chance, meus irmãos. Então a nossa oportunidade de consertar isso, que muitas vezes nós não enxergamos, é hoje, é já, é o mais rápido possível. Deixe a sua oferta nos pés do altar e busque lá. Busque aquele que pode realmente perdoar você, que é Deus e que é o seu irmão. Vertical, horizontal. Perdoe, meus irmãos. E quão maravilhoso é a gente oferecer o perdão de fato e a gente receber o perdão verdadeiro. A gente restaura tudo isso. E isso tudo vai estar ligado a todas as áreas da nossa vida. Não tem como desvincular. E às vezes a gente vive uma área que parece que não tem nada a ver com aquilo que eu preciso perdoado, mas está intimamente ligado, a gente não percebe. Então nós precisamos entender que o perdão horizontal é tão importante quanto o perdão vertical, porque senão ele não vai perdoar. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês. Olha só, vai fazer da mesma forma com que nós fazemos com os nossos irmãos. Fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Então não adianta, opa, eu tenho que fazer, eu vou lá, vou fazer, vou pedir perdão e eu estou livre. Se não for de coração, meus irmãos, a Bíblia nos fala que Deus sonda os nossos corações. Não adianta o que eu faço aqui por fora, não adianta o que eu faço onde meu irmão vê, aqui dentro da igreja, onde meus irmãos vê, não adianta o que eu faço lá no trabalho, para ser a pessoa mais correta. Se isso não for verdade no nosso coração, de nada adianta. Por isso nós precisamos buscar transformação. Quando nós damos nosso passo a Cristo, o apóstolo Paulo nos ensina, precisamos mudar nossa mente, precisamos sofrer essa metanoia, mudar de verdade, não só os nossos atos, mas o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, que vai refletir na nossa maneira de agir também, amém? Nós precisamos entender isso, meus irmãos. A partir do momento que a gente entende que o perdão, tanto eu receber como liberar perdão para a vida dos meus irmãos, é essencial para a minha salvação, é essencial para a minha vida na eternidade. Como eu vou passar a eternidade com Deus se eu não perdoei aqui e consequentemente bloqueou o perdão dele? A gente sabe que o que separava nós humanos de Deus era o pecado. Então, se eu não recebi o perdão dele, meu pecado não foi perdoado. Então o sacrifício de Jesus não valeu para mim, valeu para aquele que entendeu e ofereceu perdão também e recebeu o perdão. Aí sim, verdadeiramente vai ter validade a salvação em Cristo. Então será que nós estamos realmente desfrutando dessa salvação? Desfrutando disso que Jesus já garantiu? Então o perdão é muito mais sério. Se vocês forem buscar mais informações a respeito disso, se aprofundar, tem muito mais coisas aí que vai estar diretamente relacionado ao perdão. Então não existe possibilidade de vivermos uma vida com Cristo, relacionarmos com Deus, com Cristo, sem o perdão. Então o perdão começa lá no início e tem que terminar através dele, senão não vai ter eficácia. Então a partir do momento que Deus me perdoou, quando Adão errou lá, Ele precisa me perdoar aqui, enquanto eu estou vivendo a minha vida aqui. Então tem o geral, que foi através de Adão, a natureza humana. Deus já
resolveu, e agora, e a minha? Eu, pessoalmente, eu como pessoa que sou responsável por fazer uso desse presente, dessa graça tão maravilhosa que Deus já nos entregou. Eu sou responsável, eu tenho que saber utilizar isso. Se eu utilizo de maneira medíocre, perdi tempo. Não vai adiantar nada. Eu serei impedido, eu serei lançado aos torturadores, eu serei torturado, eu serei condenado e sofrerei a ira de Deus, que está reservada para aqueles que não reconheceram Jesus como Salvador. Então o que eu devo fazer? Qual é a solução, meus irmãos? Me respondam. Qual é a solução para isso? Perdoar. Preciso perdoar. Não adianta eu querer entender que Ele me perdoa, que é uma grande verdade. Ele me perdoa independente do que eu fiz. Ele vai me perdoar e ainda mais, vai me dar condição de eu deixar tudo aquilo, aquela natureza pecaminosa e viver uma nova natureza. Mas se eu não estiver entendendo isso, que o perdão que eu recebi é o mesmo perdão que eu tenho que entregar, senão ele não consegue alcançar o objetivo, não valeu. Não valeu. Então, é nesse momento que aquela palavra faz todo sentido. Então, de repente, eu vou chegar lá na presença do noivo, e ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E de repente ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E ainda crescer: mas o porquê? Por que não me conhece? Porque você não perdoou seus irmãos. Ou você não deu a oportunidade da pessoa ser perdoada por você, porque você riscou aquela pessoa. E tanto faz a ida ou a vinda desse perdão, né? Você perdoar o seu irmão, você recebeu perdão. Está ligado da mesma forma a essa necessidade. Então eu convido você a meditar nisso, entender e praticar. E o quanto antes, resolva perdoar. Busque receber também o perdão. E às vezes a pessoa só não teve a coragem ou a abertura para também pedir perdão para você. E às vezes a gente dificulta isso. E é algo que é tão importante. Então eu convido você a fazer isso. Coloquem de pé, por gentileza. Eu convido você a buscar o mais rápido possível. Se você precisa perdoar alguém na sua casa, no seu trabalho, não sei. Mas eu também não tenho dúvida que o Espírito Santo já colocou no coração de cada um aí. Você já sabe. É esse Espírito Santo que está ali, atento, para que você peça a ajuda dele. É esse mesmo Espírito Santo que está ali atento, para que você perceba isso, e ele vai te ajudar a perdoar, a receber o perdão, a deixar de praticar aquilo que você feriu alguém também. E também vai te ajudar a você também dar suporte para aquela pessoa que te feriu, parar de te ferir. Creiam nisso, meus irmãos. Reflitam aí, pensem, o Espírito Santo já está colocando no coração de cada um de vocês essa necessidade. E nesse momento nós vamos orar. Pai, mais uma vez eu oro a Ti, ó Deus. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, faça aquilo que está de acordo com o Teu propósito, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que Tu já nos ensinaste na Tua palavra, e muitas vezes nós não entendemos, ou por negligência, ou por falta de atenção, ou por não achar que realmente é importante. Que nós possamos entender, ó Pai, e realmente a partir de hoje, começar a praticar desta forma, ó Deus, como Tu nos ensinaste, nós possamos entender, aprender, e embora quão difícil foi, quão ferido eu estou, eu possa decidir a oferecer perdão, e decidir através do amor que eu recebi de Ti, um amor que não precisa de mérito, ó Pai, eu possa também oferecer da mesma forma esse amor, e perdoar, e libertar o meu coração disso, e libertar também o perdão do meu irmão, Senhor, que eu possa entender isso, que eu possa viver, que eu possa dar este passo tão importante, para que haja restauração em minha vida, para que haja restauração na vida do meu irmão, para que haja restauração em todas as áreas de minha vida, seja na área profissional, familiar, emocional, espiritual, profissional, que eu entenda isso, que não existe duas vidas para mim, não existe a vida espiritual e a vida material.
É a mesma coisa que está ligado e precisa ser ligado em ti espiritualmente. A minha vida é espiritual, embora eu esteja vivendo a vida material neste plano. Mas eu não vivo só aqui, eu preciso então me colocar nesse lugar de perdoar, nesse lugar de ser realmente alguém que reflete o teu caráter, nesse lugar de alguém que recebeu de ti o perdão, e pode sim perdoar, para que tudo seja completo. Em nome de Jesus eu oro que haja entendimento, ó Pai, e que haja rompimento de barreiras, de dificuldades de dar esse passo em perdoar, de dificuldade de receber perdão, ó Pai, que haja liberdade, pois quão bom é desfrutar da tua liberdade, da liberdade que Cristo nos deu. Ele nos chamou para a liberdade, Ele não nos chamou para ficarmos presos a algo que aconteceu de ruim. Eu não sei o que cada um aqui passou, mas cada um sabe, e o Espírito Santo de Deus também sabe, e Ele está disposto a ajudar, Ele está disposto a curar, Ele está disposto a te levar a viver o novo em todas as áreas da sua vida. Creiam nisso, vivam isso, em nome de Jesus nós oramos, e te agradecemos, Pai, pela ministração da Tua palavra em nossos corações, e que venha, Senhor, a alcançar a transformação que Tu planejaste, em nome de Jesus, amém, Senhor.